Você sente que você precisou ser forte demais para sobreviver? Você sente que em algum momento você foi excluída da sua família? Você sente um relacionamento totalmente instável em todos os setores? Amigos, chefe, marido, namorado, porque você não se sente segura? Se você sente tudo isso, isso aqui é pra você. Esse canal é pra você. Você chegou no lugar certo, porque eu vou te mostrar como um problema matemático, que é exato, que nós somos feitos por um sistema familiar que interfere muito em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa, em tudo que a gente é. Por quê? Tantas vezes a gente ainda fica se perguntando: por que a minha vida dá sempre errado? Por que eu não tenho um relacionamento legal? Por que eu não consigo uma convivência legal com meu pai e com minha mãe? Por que meu pai me deixou? Por que meus filhos não gostam de mim? Porque tem muita mãe que pensa isso também, viu? Por que a minha profissão tá sempre enterrada? Por que o dinheiro nunca chega? Sabe aquelas coisas que todo mundo tem dentro de si e dentro de uma casa? Bem-vindo, você é um ser humano normal. Só que, a partir do momento que você consegue enxergar além disso tudo, que o nosso sistema traz, essa vida louca traz, você consegue fazer a sua vida fluir de outra maneira. E como que eu consigo isso, Érica? Olhando pra sua vida lá na essência. E quando eu falo lá na essência, é tudo aquilo que você trouxe. Tudo aquilo que você trouxe lá dos seus antepassados, tudo aquilo que você trouxe da sua vida, tudo aquilo que Deus trouxe pra você, porque aqui a gente vai falar muito de Deus. A Bíblia, que é o livro mais conhecido do mundo, ela traz todas as verdades que a gente precisa. E às vezes a gente não olha pra isso. Então aqui nesse canal eu vou trazer muito direcionamento de acordo com o que Deus tem pra gente e que o sistêmico faz parte. Por que o sistêmico faz parte? Porque nós somos um em Deus. E nós somos um na nossa família. E tudo isso vira o quê? Vira o nós. Nós nunca estamos sozinhos. Então pra você entender isso, você precisa ter muita humildade pra você querer aprender a olhar pra sua vida não como um caso isolado, mas como um caso que faz parte de um todo. Você tá pronta pra isso? Hoje a gente vai começar um estudo maravilhoso. Esse canal é um canal de pessoas evoluídas. É minha missão de vida. Eu preciso que mulheres estejam à frente do que o sistema traz. Eu preciso que as mulheres se entendam enquanto mãe, enquanto filha, enquanto esposa, enquanto amiga, enquanto profissional. Às vezes a gente vive no automático e a gente não para pra olhar para aquilo que é tão importante dentro da gente. Então, eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra ajudar você a olhar desse jeito. Pra você olhar dentro de você, se autoconhecer, ver que isso é tão fácil de fazer e às vezes a gente se sabota. Então, já curte esse vídeo. Já se inscreve no canal, que todos os dias vai chegar e vai ter momentos muito especiais. Sabe aquele momento que eu vou fazer com você, aquele exercício lindo de reconexão com você mesmo, com a sua família, com os seus antepassados, em cada aula, em cada dia? É isso que eu trago pra você. Desde que eu me propus a vir pra internet e fazer um trabalho com... Meu público maior é mulher. Atendo homem? Sim. Atendo sim. Mas meu público maior ainda é mulher. Desde então, eu montei uma formação. É uma formação terapêutica. Onde você, junto comigo, olha pra tudo aquilo que precisa ser curado e transforma. Vai ter dor? Sim. Vai ter choro? Muito. Vai ter recomeços? Todos os dias. Mas o mais importante, vai ter cura. Toda vez que a gente olha alguma coisa que nos incomoda, é lá onde está a cura. E eu ajudo você nessa transformação. Então fica comigo que você vai se sentir uma pessoa inteira. Então, como eu já falei, todo dia vai ter um pouquinho. São doses homeopáticas de transformação. A gente vai de dentro para fora. Então eu te espero aqui todos os dias, com uma mensagem, com uma ressignificação, com um olhar individual. A cura não é coletiva, a cura é individual. E você vai entender que você também não precisa salvar ninguém. Você precisa só se salvar. Que assim, tudo que vem em volta traz um novo sentido. Então seja muito bem-vinda à nossa jornada de cura emocional pela fé. E hoje, como eu já disse, nós vamos falar sobre algo que a maioria das mulheres sente, mas que ninguém entende. Sabe aquela sensação de não ter nenhum lugar, de carregar um peso que nem é seu, de viver se ajustando para caber, como se sempre tivesse que provar o seu próprio valor? Você já sentiu isso? Então, eu quero te mostrar como isso nasce, onde isso se esconde lá dentro da nossa alma e como a palavra de Deus ilumina esse movimento. Existe uma passagem que descreve exatamente esse sentimento. É no Salmo 27:10, quando ele diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Olha como isso é forte. E o abandono aqui não significa pai e mãe sumirem, deixarem de existir. Significa quando emocionalmente eles não conseguem ver aquele filho, aquela criança. Quando aquele olhar nunca chega. Quando o afeto não é oferecido, quando a alma não encontra o colo. E aí, a visão sistêmica, o que ela vem fazer? Ela nos ensina que quando uma criança não recebe esse olhar, ela tenta resolver do seu jeito, né? E ela resolve de duas formas, se tornando forte demais ou pequena demais. E isso cria padrões emocionais que se repetem na vida dela adulta. E a origem sistêmica da dor é quando uma criança perde o lugar dentro da família. Isso marca profundamente.
E tem vários motivos para isso. Pode ser porque os pais estavam emocionalmente sobrecarregados, ou porque haviam brigas, doenças, dívidas, lutos. São N fatores. A mãe estava muito cansada, o pai estava muito distante, a criança foi colocada no papel de adulto antes de ser adulto. E na constelação nós chamamos isso de inversão de ordem. Porque a criança tenta ocupar um lugar que nunca deveria ter sido dela. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que a Bíblia confirma isso. Em Jeremias 1,5, Deus diz: antes de formar você no ventre, eu te escolhi. Isso significa que a ordem foi dada por Deus e não pela família. O seu lugar nunca vai poder ser roubado. Ele pode ter sido escondido, mas ele não foi perdido. E com isso, o que acontece? A gente traz exemplos concretos para identificação. Quando uma mulher não recebeu o olhar emocional dos pais, geralmente reflete assim, a dificuldade de pedir ajuda. Ela se sente responsável por todo mundo. Ela se sente culpa até dela descansar, sabe? Aquele homem enrustido. Os relacionamentos são totalmente desequilibrados. Ela morre de medo de ser abandonada. E ela sempre fica igual pombo, escolhendo migalhas afetivas. A sensação que ela tem é que ela não é suficiente. E sistemicamente, isso é a alma dizendo: eu ainda estou tentando ser vista. Eu ainda estou tentando ser escolhida. Gente, e espiritualmente, isso se torna um clamor silencioso. Mas Deus te escuta. Tanto te escuta que em Isaías 43:1, ele diz: eu te chamei pelo nome, você é meu. E quando a alma não encontra lugar na família, ela tenta encontrar em pessoas. Mas o único olhar que resultará a identidade é o olhar de Deus. Você não precisa ocupar lugares que não pertencem. Na visão sistêmica, a cura começa quando nós entendemos que eu sou filha e eles são pais. E na fé, a cura completa, ela acontece quando nós dizemos: eu sou filha do pai que nunca falha. E lá no Salmo 139:16, ele fala isso: teus olhos viram o meu embrião. E aqui está o ponto perfeito onde a constelação e a fé se encontram. Se Deus te viu desde o início, você nunca esteve invisível. E de repente, a gente está pronta para fazer um exercício de cura. Então fecha seus olhos. Fecha os olhos por um momento, para você conseguir se conectar com aquilo que você precisa. Respire bem fundo e repita comigo, em voz bem baixa: eu tomo o meu lugar de filha. O que não é meu, eu devolvo. Deus me mostra como o Senhor sempre me viu. Eu me permito descansar no seu olhar. Você percebe o que o seu corpo sente? Se vier o choro, chore. Se vier o alívio, acolha. Esse é só o primeiro passo da nossa jornada. E hoje você entendeu a raiz da dor emocional, a perda do lugar e a busca pelo olhar. A partir de agora, nós vamos reconstruir isso com fé, verdade, ordem e muito amor. Se esse primeiro dia já mexeu com você, você se inscreve, curta, compartilha esse vídeo para mais mulheres estarem aqui. Porque amanhã eu te encontro novamente. E nesse outro dia, nós vamos falar sobre a criança interior e o Espírito Santo. Tá preparada?